Você ouviu a vida inteira que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você sabe que Deus te criou com muito amor e sabe também que Ele tem um plano para sua vida. Mas quando você olha para sua realidade, parece que algo está errado. Com certeza, não foi isso que Deus planejou. Você ama e confia em Deus, mas ao mesmo tempo se sente perdida e frustrada. Se você se identifica com esse sentimento, eu quero te dizer que eu te entendo. Há alguns anos atrás, eu também me sentia assim. Eu quero que você saiba que esse sentimento foi colocado por Deus no seu coração para te fazer chegar mais longe. O meu nome é Karen e eu sou a autora do blog Manual da Garota Cristã. E aqui no podcast do blog, você vai aprender a desvendar e a cumprir o propósito de Deus para sua vida. Seja muito bem-vinda! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vim compartilhar algo muito especial com vocês. Vocês vão ouvir a minha primeira pregação. Eu preguei pela primeira vez há algumas semanas e a base da mensagem foi a vida de Josué. Se você conhece a minha história, você sabe que o livro de Josué é muito importante para mim. Foi através de Josué 1:7 que Deus falou comigo pela primeira vez. Eu conto essa experiência em detalhes no primeiro episódio do podcast. Por isso, quando Deus me chamou para pregar pela primeira vez e me disse para falar sobre Josué, eu entendi que um ciclo estava se encerrando e um novo tempo estava começando. Eu vou falar mais sobre isso num outro dia, ainda não sei se vai ser num episódio do podcast ou num vídeo do YouTube, mas eu queria fazer essa introdução porque essa mensagem foi de fato muito especial para mim e eu tô feliz por poder compartilhar isso com vocês. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração, então preste atenção. Se você puder, pegue seu caderno e anote, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar revelações poderosas sobre o seu propósito através dessa mensagem. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui a Karen. Vamos aplaudir a Deus a vida da Karen? Amém. E antes de eu passar para ela, eu queria que você pensasse numa coisa. Quem sabe daqui a pouco, um dia, seja você aqui. Por isso, busque o preparo do Espírito de Deus. Fale com Deus. Diga, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me use. Não abra mão disso. Você pode estender as mãos para cá e abençoar a vida dela. Senhor, aqui está a tua filha. Se preparou, se dedicou, buscou da fonte, das palavras de vida. E o Senhor sabe, Pai, o que essa geração precisa ouvir hoje. Nós queremos dizer para Ti, Senhor, nós abrimos os nossos corações. Que ela seja a Tua boca nessa noite. Senhor, eu quero colocar a vida da Karen, do Cota, como sementes. Senhor, é a primeira vez de milhares de outras vezes. Ó Deus, eu quero abençoar o seu canal naquele YouTube. Senhor, que tantas pessoas estão sendo alcançadas. E eu creio, Pai, de que coisas tremendas ainda vão acontecer na vida da tua filha. Que o Espírito do Deus vivo venha derramar sobre ela uma unção fresca, um bálsamo sobre a sua vida, uma brasa poderosa na sua língua. E saiamos daqui, Pai, em chamas, vivendo um profundo amor contigo. Venha sobre nós em nome de Jesus. Amém. Oi? Gente, deixa eu falar que é muito estranho. Estou acostumada a falar para o meu celular ou para uma câmera. É muito esquisito estar aqui falando direto, olhando para vocês. Então, vocês me desculpem, eu estou um pouco nervosa. Fui desafiada pelo pastor João. E quando ele me convidou para pregar, ele falou, escolhe um dos heróis aí da série que a gente está fazendo sobre os heróis da fé. E eu tirei um tempinho para pensar e para orar. Eu gosto muito de Davi, pensei, será que eu prego sobre Davi? E aí eu quase senti o Espírito Santo rindo dentro de mim, porque eu sabia que ia ser Josué. Para você que não me conhece, eu vou te contar um pouquinho, bem pouquinho da minha história, mas eu cresci na igreja, mas eu digo que eu entreguei minha vida para Deus de verdade. Eu já estava no curso da faculdade, mas antes de eu entrar na faculdade, a minha primeira pergunta para Deus foi um desespero, assim, tipo, qual é o meu chamado, o que o Senhor quer da minha vida, eu não posso decidir isso sozinha.
E a primeira vez que Deus falou comigo foi através de Josué. Ele falou, leia Josué. E eu li Josué 1, 7 ao 9, que fala, ande de acordo com a minha lei, não se desvie dela nem pela direita nem para a esquerda, e eu estarei contigo por onde quer que você andar. E essa foi a promessa do Senhor para mim, e com isso ele me mandou para o direito. E durante muito tempo na minha vida eu achei que era isso, era carreira jurídica, que era para não me desviar literalmente da lei. E aos poucos o Senhor foi me mostrando que não, que o que ele queria que eu continuasse na palavra dele, que o direito era só um campo de treinamento e ele estava me preparando para poder, enfim, ensinar e servir. E pouco a pouco ele tem trazido a confirmação do meu chamado no ensino, ter sido chamada para estar aqui pregando hoje. É um dia muito especial para mim, eu estou feliz de compartilhar com vocês. Obrigada pela presença de cada um aqui. E eu espero poder abençoar vocês. Mas chega de mim, a gente está aqui para falar de Josué, então vamos falar de Josué. Eu fiquei pensando qual seria o caminho para falar, porque a gente sabe, pelo menos, ele viveu aí até mais 100 anos, dava para falar muita coisa de Josué. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me fez ir para antes do livro de Josué, lá no começo. Tipo, quando foi que Josué apareceu a primeira vez na Bíblia? Para eu poder falar dele para vocês, eu preciso dar um contexto do que estava acontecendo com o povo naquela época. Então, vamos lá. Gênesis, né? Jardim, Deus criou a humanidade, Deus deu um mundo maravilhoso, perfeito, e Deus deu uma escolha. E os seres humanos escolheram decidir o que era bem e mal por si mesmos, e houve o pecado. Com o pecado, veio também uma promessa de que o Senhor ia nos salvar, mas o povo precisou sair da presença de Deus, sair do jardim, e houve uma ruptura, né, entre Deus e os homens. E passa-se ali algum tempo, a gente vê a humanidade cada vez em mais decadência, e muita maldade, muita corrupção. O Senhor faz uma limpeza na maldade e manda o dilúvio. Ali havia um justo, Noé. Aí Deus usa a família de Noé para trazendo uma nova população para o mundo. E aí ali ele cai de novo, do mesmo jeito que Adão caiu lá no jardim, nu, envergonhado, acontece igual. Aí surge um homem, Abraão. E ali, quem era Abraão? Abraão foi um homem que Deus escolheu para que, através dele, todas as pessoas da terra fossem abençoadas. E aí a gente começa a ouvir a história dele. E como é que acontece, como é que é essa promessa, como que Deus vai fazer esse plano de abençoar todo mundo através da vida de Abraão, e Deus dá uma promessa para ele. E fala assim, através de você, eu vou te dar muitos descendentes e eu vou construir uma nação. Você vai ter descendentes mais numerosos do que as estrelas, e através de você eu vou fazer uma nação. Só que ele e a esposa não podiam ter filhos, então isso era realmente um milagre do Senhor, algo que o Senhor ia fazer de forma milagrosa. E Deus vem, dá um filho para Abraão, aí vem o filho desse filho, e vem o filho desse filho, e aí a gente sabe, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a descendência. Mas aí havia os descendentes, mas ainda não eram uma nação. Ainda não era um povo, uma nação. Porque para você ser uma nação, o que você precisa? Um território, onde você esteja, né, uma terra que seja sua, e uma identidade, né, culturas, costumes, algo que caracteriza uma nação. Quando a gente pensa a nação brasileira, a nação americana, a gente consegue identificar essas características. Então, para que pudesse ser uma nação, eles precisavam ser muitos, né, ser um povo, e eles precisavam ter uma terra e ter costumes e identidade. Então, o Senhor cumpre essa promessa, dá filhos, dá descendentes, mas eles ainda não são uma nação. E no meio do caminho, começa a acontecer várias situações onde Deus vai se mostrando para essa família, através de cada um desses descendentes, e acontece ali um ponto-chave na história. Essa família vai parar no Egito, né? Porque através da vida de José, que é um dos descendentes de Abraão, Deus pega essa pessoa, coloca ele num lugar estratégico para salvar toda aquela população, inclusive a família eleita pelo Senhor, da fome. E como José foi uma pessoa que trouxe muitas bênçãos para o Egito, né, a sua sábia administração ali, trouxe muita fartura, o faraó falou, traz sua família para cá. E aí, toda a família, que devia ser aí mais ou menos umas 70, 100 pessoas, porque foram tendo filhos e vários filhos, e aí, pensa aí, vamos arredondar, vai, umas 100 pessoas, mais ou menos, que foram para o Egito. 100 pessoas é bastante, mas ainda não é um povo, ainda não é uma nação. Beleza, está todo mundo lá no Egito, o que acontece? De repente, a história para, e passam 400 anos. E aí, de repente, esse povo foi se multiplicando, foi passando geração, e aí o faraó da época já não conhecia José, já não tinha o mesmo respeito, e começa a olhar para os israelitas
como um povo que ameaça o Egito. E aí ele vai lá e escraviza esse povo. E aí pense num contexto de escravidão, sofrida, doída, muito difícil. Deus levanta Moisés, o escolhido de Deus que vem para libertar o povo. E aí, beleza, vem Moisés, e Moisés vem mostrando todo o poder de Deus através da vida dele. Deus o elege e começa a mostrar. É a vara que vira cobra, é praga no Egito, e aí, de repente, Deus consegue mandar uma praga atrás da outra, transforma a água em sangue, faz uma escuridão que deixa o povo cego, que você não consegue ver quem está na tua frente por 3 dias, enfim, uma coisa atrás da outra. Aí morrem os primogênitos. Aí o faraó fala, tá bom, leva esse povo daqui. E aí o povo sai do Egito. E quando o povo está saindo, passando pelo deserto, para na frente do Mar Vermelho, vem o faraó mudou de ideia. Pega o povo de volta, vai com o exército atrás do povo. E aí a gente vê um dos feitos, né, que mais nos chama a atenção na vida de Moisés, que é Deus abre o mar para o povo passar. E pensa num povo que ficou 400 anos sem ver Deus. De repente, vendo tudo isso, pensando, nossa, esse Deus, através de Moisés. Esse Deus, através de Moisés. E aí ele começa a olhar para o povo começa a olhar para esses feitos, né? E o povo passa ali, né? No meio do mar, na terra seca, uma parede de água aqui, uma parede de água aqui. Passa e vai para o outro lado. E aí, depois que eles terminam de passar, fecha o mar, mata todos os do exército, e o povo segue livre, rumo ao quê? A terra prometida. A terra que faria desse povo uma nação. E aí acontece uma coisa muito interessante. Você pensa, né? Saímos aqui do Egito, vamos para a terra, não vai demorar muito, a gente chega na terra. Deus tinha outros planos. Deus ia deixar esse povo zanzando um bom tempo, porque Deus queria tirar o Egito do povo e dar a eles a identidade de povo de Deus. Então, eles vão passar um bom tempo ali no deserto. E ali Deus vai ensiná-los, vai transformá-los no seu povo, vai dar uma cultura, vai dar costumes, vai dar leis, e vai transformá-los realmente num povo separado, que seria conhecido como o povo de Deus. É nesse momento que a gente ouve falar de Josué pela primeira vez. E eu quero que vocês leiam comigo. Êxodo 17. Do versículo 8 ao versículo 10. É a primeira vez que a gente ouve falar de Josué. Então, vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Detalhe, né? O povo estava sempre acampando. Eles caminhavam e acampavam em algum lugar, e aí o povo parou, acampou em Refidim. De repente, amalequitas aqui atacando. Não tinha tido um momento assim ainda com o povo. E aí Moisés, a gente ouve a primeira vez Moisés chamando Josué. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. E aí, pode pular para o versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, presta atenção no que aconteceu aqui, o que Deus fez. Escreva isso num rolo, como memorial, a gente tem ouvido muito essa palavra aqui na igreja, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Isso que aconteceu aqui agora não tinha acontecido ainda. Deus não tinha chego ainda para Moisés e fala, vai lá e fala com fulano, vai lá e fala com ciclano. Mas Deus falou, vai lá e fala com Josué. E diz para ele, eu estou mandando você dizer para ele que essa vitória vai ser perpétua. Esse povo não vai mais vir nos atribular. E quando eu estava lendo essa passagem, eu aprendi 2 coisas sobre Josué. Que é a primeira coisa que a gente aprende sobre ele. Ele era um guerreiro, né? Ele liderou essa batalha, e ele era obediente. Porque o texto nos diz assim como ordenou Moisés, Josué fez. Então, são 2 características que a gente aprende aí num primeiro momento sobre Josué. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que Josué ouviu de Deus diretamente para ele pela primeira vez, ou pelo menos esse é o primeiro relato que a gente tem. E eu acredito que isso foi algo muito significativo para Josué. Porque presta atenção na próxima menção que a gente tem do nome dele. Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte,
venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ou seja, daquela palavra para esse momento, já se passaram alguns capítulos, o que Josué fez? Opa, o Senhor falou direto comigo. Quem que é esse Deus? Vou caminhar perto de Moisés. E aí o que ele faz? Ele se torna auxiliar de Moisés. Ele começa a caminhar com o líder que era a referência naquela nação. Aquela pessoa que ele olhava lá e via, nossa, olha o que Deus está fazendo através dele. Eu quero ficar perto, eu quero aprender. Eu vou lá servir. Eu vou ser auxiliar de Moisés. E pensa o privilégio, né? Moisés fala, estou subindo o monte. Vem, Josué, vem comigo. Eu não sei vocês, mas eu ia ficar muito empolgada. Eu vou, e eu quero ir com você, e eu quero aprender. E aí acontece uma coisa muito interessante que vai nos mostrar mais um pouco sobre Josué. Êxodo 32, versículo 15 em diante. Depois que Moisés subiu, ele ficou lá 40 dias. Ele estava recebendo de Deus os 10 mandamentos e todas as leis que iam transformar aquele povo no povo de Deus. Então, tinha um monte de coisa que Deus estava falando para Moisés. Quando Moisés subiu, ele falou para o povo, fiquem aqui, esperem que a gente já volta. A gente vai lá falar com Deus e a gente já traz aqui para vocês uma mensagem de Deus. Só que a gente já volta, levou 40 dias. Foi o suficiente para o povo se perder, querer fazer um novo bezerro de ouro ali para ser o Deus deles. E aí esse é o contexto. Eles ficaram 40 dias fora, estão voltando, e olha o que acontece. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Olha que interessante o coração de Josué. Eu acho que isso aqui foi um choque para ele. Se fosse eu, teria me chocado também. Porque eles estão vendo, eles estão vendo o que ele está vendo, gente. Ele está vendo Deus cuidando, Deus agindo, Deus fazendo. E ele pega aquela oportunidade e fala, eu quero aprender mais desse Deus, eu vou ficar lá no pé de Moisés. E aí, ele tanto só vê Deus, só pensa no que pode acontecer através das mãos de Deus, que ele não cogita a possibilidade de que aquela cantoria seja qualquer outra coisa do que uma batalha. Então, ele pensa, há barulho de guerra no acampamento. E aí, ele chega lá e vê aquela cena. O que isso me mostra sobre Josué? Josué tinha coração de guerreiro. Então, ele olhava para essa situação e a primeira coisa que veio na cabeça dele foi o quê? Há uma batalha. Então, a gente aprendeu aqui nessa passagem 2 coisas sobre Josué. Ele era servo, tinha coração de servo, e ele tinha coração de guerreiro. Agora, a terceira coisa, que é o ponto-chave sobre a vida de Josué, a gente aprende ali em Êxodo 33, do versículo 7 ao versículo 11. E aqui vai descrever algo que eu acho muito interessante, que é algo que eu sinto que acontece muito aqui com a gente também. Sabe quando você vê o teu líder, aquela pessoa que você admira, caminhando perto de Deus e assim, transbordando Deus? E você fala, não, ele está na oração, eu vou estar lá. Não, ele está no sábado, eu vou estar lá. Não, ele está no domingo de manhã, no domingo de noite, eu vou estar lá. Ele vai fazer uma ação social, eu quero estar lá. Por quê? Porque eu quero viver aquilo que eu estou vendo que Deus faz. Eu quero aprender, né? Eu quero isso, então eu vou estar lá. Esse é o coração de Josué. Porque aqui a gente vê ele fazendo isso. Aconteceu ali que uma das práticas que Moisés criou foi a chamada tenda do encontro. O que era isso? Esse era um momento que existia uma tenda, Moisés construía ali uma tenda, ia lá para ter um encontro com Deus. Naquele momento ali, a glória de Deus se revelava, e o povo ficava de longe, admirando, assim, olhando e pensando, olha lá, Moisés está falando com Deus. E onde é que estava Josué? Josué estava do lado de fora da tenda. Ele queria, ele ansiava pelo Senhor, ele estava lá. Mas eu quero saber, eu não quero ficar olhando de longe, eu quero estar perto, eu quero ver, eu quero aprender. E aqui a gente vê isso acontecendo. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda.
Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na porta da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Pensa Josué olhando isso, gente. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que a gente aprende aqui sobre Josué? Ele ansiava pela presença do Senhor. E agora eu quero que você pense em Deus, olhando tudo isso lá de cima. Olha Josué ali. Josué me ouviu. Eu falei com ele guardou a minha palavra. Ele viu as oportunidades. Ele quer aprender de mim. Ele está caminhando com Moisés. Ele está aqui na porta da tenda. Ele quer a minha presença. Deus notou. Sabe como que eu sei que Deus notou? Porque a gente aprende, mais para frente na história de Josué, aquilo pelo que ele é mais conhecido, né? Ele foi o sucessor de Moisés e levou o povo a vencer. Ele liderou o povo nas batalhas que conquistaram a Terra Prometida. Mas antes disso, aconteceram algumas coisas. E aqui eu vou fazer uma pausa para explicar uma coisa para vocês muito importante sobre Josué. Eu não vou ler porque o texto é muito grande, mas ali em Números, no capítulo 13, acontece a seguinte situação. Finalmente chegou o momento de espiar a Terra Prometida. Nossa, já somos descendentes, já somos um povo, somos uma multidão. Nós já temos a nossa identidade como povo de Deus e agora a gente vai entrar na Terra Prometida. A Terra que foi prometida há mais de 400 anos. A promessa que a gente está esperando é agora. Nosso Deus tirou a gente do Egito. Ele abriu o mar, ele transformou... E eu não mencionei aqui, porque eu não quero dar spoiler da história de Moisés. Mas assim, Deus trouxe milagre atrás de milagre. Era pão que vinha do céu, era carne que vinha, era água salgada que ele transformava em água doce. Gente, sério, era milagre atrás de milagre. Era uma coluna de fogo protegendo do frio, era uma nuvem protegendo do calor. Não tinha, eles caminhavam literalmente sendo sustentados por Deus. Era esse Deus que eles estavam vendo, era o mesmo Deus que Josué estava vendo. Era o mesmo Deus, e o povo estava vendo o mesmo Deus que Josué estava vendo. E chegou a hora de conquistar a terra. Deus fala o quê? Pega aí uns espias. Manda lá espiar a terra para eles trazerem um relatório para falar para o povo como que é essa terra que eu prometi para eles. E entre os espias está quem? Josué. Só que, na lista que fala o nome dos espias, não fala o nome de Josué. Vejam comigo, ali em Números, capítulo 13, versículo 1 ao 16. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os nomes dos da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafote, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Satur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi, difícil falar esse; da tribo de Gad, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes. Espera aí, cadê Josué? São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. A Bíblia nos ensina que nomes são uma coisa muito importante para Deus. Lá atrás, tem uma história em específico que nos chama a atenção, porque deu o nome ao povo de Israel, que é quando Jacó tem um momento ali com Deus, que ele batalha com o Senhor, porque ele não quer abrir mão da bênção que o Senhor pode dar. Então, ele luta com Deus. E Jacó significava enganador. E naquele momento que ele luta com Deus, Deus dá uma nova identidade para ele e fala: você será chamado Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Ou seja, nomes são importantes para Deus. Não é à toa que a Bíblia nos traz essa mudança de nome. E não é à toa que a Bíblia nos diz que Moisés chamava Oséias de Josué. Oséias significa salvação.
Naquele tempo era muito comum que você desse ao seu filho o nome da situação que você estava vivendo ou do anseio que você tinha no seu coração. Faz sentido, concordam comigo, que um povo que estava sendo escravizado nomeasse ao filho salvação. Oséias significa salvação. Então, o que eles queriam? Eles queriam ser salvos. O anseio do coração deles era salvação. Então, toda vez que alguém chamava Oséias, ele ouvia um anseio por salvação. Um anseio por salvação. Salvação, queremos salvação, queremos salvação, queremos salvação. Aí ele começa a caminhar com Moisés. E aí Moisés começa a chamar ele de Josué. Josué significa Deus é a salvação. Então, quando estava todo mundo dizendo para ele, queremos salvação, queremos salvação, queremos salvação, e muito provavelmente isso moldou essa personalidade de guerreiro dele, do tipo, eu vou arregaçar a manga e eu vou conquistar a salvação. Veio Moisés e falou, Deus é a salvação. Deus é a salvação. Toda vez que Moisés chamava Josué, Deus é a salvação. Deus é a salvação. Deus é a salvação. E aí aqui, nesse momento, onde vão mandar o pessoal lá para espiar a terra, a gente é apresentado essa mudança de nome. Isso não tinha sido mencionado antes. Mas isso é uma chave importante. Guarda essa chave aí que a gente já vai voltar para ela. O que acontece? Eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido essa história, já deve imaginar, já deve saber o que aconteceu. Mas quando você ouve pela primeira vez, olha, se você não ficou indignado, lê de novo. Olha o que acontece. O povo está lá. Milagre, 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 mão de Deus, mão de Deus, mão de Deus. Vamos espiar a terra prometida, é agora. Aí manda lá, 10 pessoas. 12 espias. Manda os espias lá. Aí o povo chega lá e vê que a terra é incrível. Tem cacho de uva tão grande que eles têm que trazer um cacho numa vara, carregada por 2 pessoas. É uma terra que mana leite e mel, é uma terra extremamente farta, é a terra perfeita. Mas lá tem um povo habitando. E esse povo, por acaso, é um povo de gigantes. É só um detalhe. Mas o que é um povo de gigantes para o Deus que abriu o mar? Você concorda comigo? Eu não sei vocês, mas eu ia falar, tá, que povo de gigante, Deus abriu o mar. Sabe? Aí é assim que Josué volta. A terra é incrível, vamos lá, vamos conquistar. E os outros, não, a terra é incrível, mas tem gigante. Não, eu não acredito, a gente saiu do Egito para isso, a gente vai ser morto na batalha antes de entrar na terra. E esse povo, veio Josué e Caleb com um discurso positivo, e veio os outros com o discurso da discórdia. Não. Vamos voltar. Meia volta, vou ver. Não. Eu não vou enfrentar esse gigante. A gente vai morrer nessa batalha. E essa semente, e ela entra na cabeça de todo o povo. O mesmo povo que estava vendo os mesmos milagres de Josué. Gente, sabe como que eu sei que isso feriu o coração de Josué? Porque a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Porque o povo se recusou a lutar pela terra que o Senhor prometeu. E a gente lê isso, Números 14, versículo 5. Depois dessa situação que eu contei aqui para vocês, dos 2 discursos sobre a terra prometida, e o povo dizendo que não vai conquistar a terra. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Qual foi a resposta do pessoal? Pode passar. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Gente, sério. E se eu fico indignada assim, imagina o coração de Deus. Logicamente que isso não passou batido para Deus. Deus falou, geração, vocês não vão entrar na terra. Bora para o deserto de novo, mais 40 anos para vocês, até morrer toda essa geração incrédula, e só vai entrar Josué e Caleb na terra prometida. Gente, Josué já devia ter uns 40 anos.
E aí ia ser mais 40 anos para chegar na Terra Prometida. Eu também ia rasgar minhas vestes. Eu também ia chorar. Eu também ia ficar muito mal. Mas era isso, o povo se rebelou, depois o povo até tenta, fala, não, volta atrás. Depois que Deus fala para eles que agora acabou, eles tentam ir lutar sozinhos. Eles são derrotados por quem? Pelos amalequitas. Ou seja, a mão de Deus saiu, falou, sem mim, vocês não vão vencer. É isso que vocês precisam entender, povo. Então, para o deserto de novo, mais 40 anos. E lá vai Josué, do ladinho de Moisés. Mais 40 anos. Chega uma hora que nem Moisés aguenta mais, ele acaba que dá uma pisada de bola, faz uma coisa que Deus mandou ele não fazer, e Deus fala para ele, Moisés, você também não vai mais entrar na Terra Prometida. Imagina Josué, pensando que o líder dele não ia entrar na Terra. E nesse momento, passados todos esses anos, Moisés já está velhinho, já sabe que não vai entrar na Terra, já sabe que ele não vai ser a pessoa que vai conduzir o povo à conquista da Terra. E ele chega diante de Deus e fala, Deus, levanta um líder para o teu povo, porque eu já sei que não vou ser eu. Levanta alguém. Quem vocês acham que Deus escolheu? Josué. E é muito interessante que Deus escolheu Josué, porque quando Deus escolhe Josué, Deus estava olhando para tudo aquilo que Josué fez na vida dele, tudo aquilo que a gente comentou aqui em poucos segundos. Mas são coisas que tocaram o coração de Deus. Então, Moisés chega para Deus e fala, Deus, levanta um escolhido. Deus vira para Moisés e fala, chama Josué. Ou seja, quem chamou Josué para ser o próximo líder foi Deus. E o que eu aprendo com isso? Deus chama os que servem, os que anseiam a sua presença, que é aquilo que Josué fazia. Os que zelam pela presença do Senhor. Os que estão dispostos a primeiro ser o auxiliar, para depois estar lá na frente. São esses que Deus chama, porque Deus observa a nossa vida. Ele observa o nosso coração no processo. Então, se você sonha, e eu imagino que Josué sonhava com estar à frente, não necessariamente pela liderança, mas é porque quem estava lá estava vivendo, né? Moisés estava vivendo aquelas coisas incríveis, então ele ansiava por aquilo. Se você anseia, esteja disposto a servir. Se Deus falar no teu coração algo que Ele te chamou para fazer, aquilo queima, mas ainda não é o tempo, pergunte para Deus, Deus, o que eu posso fazer hoje que vai agradar o teu coração e vai semear no meu chamado, para quando o Senhor me chamar, o Senhor se agradar de mim. Vocês são novos ainda. Ainda tem muita coisa que vocês têm que aprender. E eu lembro, antes de eu escolher o que eu ia fazer na faculdade, o meu desespero de não saber o que eu tinha que fazer, e eu me voltar para Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque tem um momento da nossa vida que a gente ainda não tem muita autonomia. E dá aquela sensação de que o que a gente faz não importa. Mas isso não é verdade, porque tudo aquilo que a gente faz são sementes que a gente está plantando no propósito de Deus para a nossa vida. Então, se o Senhor te chamou hoje para estar aqui, é porque Ele já está querendo despertar o teu propósito no teu coração. Assim como despertou em Josué quando ele era novo. Se ele estava lá, se o primeiro nome que veio na cabeça de Moisés para falar, vai lá naquela batalha lutar contra os amalequitas, foi Josué, é porque ele já estava caminhando com Moisés. Ele já estava próximo de Moisés, ele já estava mostrando que ele era um guerreiro, para que Moisés pudesse chamá-lo. Senão não faria sentido. E depois ele continuou, e aí Moisés falou, então vem ser meu auxiliar. E ele continuou servindo, ele continuou fiel, até que Deus falou, vem, eu quero você, eu quero te usar. Então o Senhor pode colocar o teu chamado, talvez não de uma forma tão clara. Talvez durante muito tempo, Josué não achou que ele ia ser o cara que ia ser o líder da nação. Talvez ele achou que ele ia ser o guerreiro, né? Que ela ia fazer acontecer. Mas liderar o povo todo? Talvez não. Mas muitas vezes o Senhor vai te colocar sobre algo que você nem imagina, algo que você nem sonha, mas porque você foi fiel lá atrás, diante daquilo que Ele já tinha colocado na sua mão. Então, se o Senhor tem colocado pequenas coisas na sua mão, e, gente, eu estou falando das menores, se Deus tem colocado você servir aqui no templo ajudando na limpeza, se o Senhor está te chamando simplesmente para fechar a porta do teu quarto e estar com Ele, se você não for fiel nisso, o Senhor não vai te usar lá na frente, porque o Senhor está vendo o que você está fazendo aqui agora. Cada um dos seus passos são observados pelo Senhor. Então, a gente tem que caminhar com o anseio de agradar o coração de Deus, independente da fase em que a gente esteja. Porque quando chegar um momento em que Ele precisar de um escolhido, Ele vai sondar e Ele vai encontrar o coração do verdadeiro adorador. E Ele vai falar, vem, eu vou te usar. E foi isso que Ele fez com Josué. Mas uma coisa é certa, nem sempre quando Deus te chama é fácil. E para Josué não foi nada fácil. Quando Deus chamou Josué,
Deus falou, é agora, eu vou te usar. Mas Moisés não vai. E isso deve ter sido muito difícil para Josué, porque isso acontece ali em Deuteronômio. E eu vou ler aqui para vocês, para ser um pouquinho mais rápido. Mas são inúmeras passagens de Deus falando assim, encoraja Josué. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Deus não ia precisar ficar falando para Josué ser forte e corajoso se ele não estivesse morrendo de medo. Concorda comigo? Ele estava morrendo de medo. Gente, era o líder dele, caminhou com ele 80 anos. Ele viu aquele povo rebelde, já tinha tentado chegar na Terra Prometida uma vez. E não deu certo. Vai chegar de novo, e agora sem Moisés. Ele estava morrendo de medo. Aí Deus vem e fala o seguinte. Números 27, do versículo 15 ao 23. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e apresentou ao sacerdote e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Aí a gente começa aos momentos de encorajamento. Deuteronômio 1, 35 ao 38. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse da terra. No versículo 3, 21. Não tenha medo deles, falando do povo. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Deuteronômio 3, 27 ao 28. Dê ordem a Josué, fortaleça-o e o encoraje. Deuteronômio 31, 1 a 8. Não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio 31, 23. O Senhor deu esta ordem a Josué. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi. Sobre juramento, eu próprio estarei com você. Gente, o próprio Deus. Antes era assim, Moisés, vai lá. Encoraja Josué. Moisés, vai lá. Encoraja Josué. De repente, o próprio Deus, Josué, seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu vou com você. Você vai vencer. E aí Josué fala, ok, então vamos junto. E aí Moisés morre. E é assim que começa o livro de Josué. Com a morte de Moisés. A morte do líder que era a referência dele. Inclusive, essa foi a passagem que o Senhor falou comigo pela primeira vez, e eu lembro que eu fiquei muito confusa, porque Deus falou, vai lá e leia Josué, e eu abri, a primeira coisa que eu li foi, Moisés morreu. Isso não é muito encorajador, Senhor. E eu imagino que também não foi para Josué. Mas na mesma passagem que Deus fala, o meu servo Moisés morreu, ele fala para Josué, seja forte e corajoso, mais uma vez. E ele fala para ele, ande de acordo com a minha lei, somente seja forte e corajoso, a segunda vez. Vai lá e chama o povo para guerrear. Ele vai lá e chama o povo fala, Josué, a gente está contigo, somente seja forte e corajoso. O que isso me ensina, gente? Cumprir o propósito vai ser desafiador. Vai ser difícil. Mas a gente pode ser forte e corajoso, não porque a gente é um guerreiro forte, que já ganhou inúmeras batalhas, não. É porque o Senhor é a salvação. Josué, Deus é a salvação. Deus é a salvação. Deus é a salvação. Então, quando Josué olhou a terra a primeira vez, o que ele tinha na mente dele? Deus é a salvação. A gente vai lá, a gente vai vencer. Mas aconteceram inúmeras coisas. E aí, 40 anos depois, estamos aqui de novo. E o que Deus está falando? Josué, eu estou contigo. Eu sou a salvação. Vamos lutar. E aí ele fala, então tá bom, Deus, então vamos. E eu imagino que devia estar sendo muito difícil para Josué. Porque ele ia ter que liderar aquele povo incrédulo. Aí o que Deus começa a fazer com ele? Começa a estabelecer ele como autoridade. Deus já tinha, com palavras e com atitudes no sentido de Moisés ir lá falar com ele, estabelecido ele como líder. Mas assim, se você fosse povo, e aí Moisés, que era o cara que fazia acontecia, de repente morreu, se naquela época você já estava com medo de lutar, você não ia ficar com medo de lutar agora que não tinha mais Moisés? O povo estava aprendendo a confiar muito no líder, né? Aí Deus começa a estabelecer a liderança de Josué. E ele começa a fazer algumas coisas que ele fez com Moisés. Aí ele fala, Josué, manda os espias para a terra. E Josué faz o quê? Manda os espias. Só que dessa vez o relato é diferente. E o povo fala, não, vamos lá, vamos conquistar a terra. Aí chega um momento que eles têm que atravessar o Rio Jordão na cheia. E, gente, o Rio Jordão na cheia era quase o mar. Aí, o que Deus faz? Ele abre o rio. Da mesma forma como ele fez com Moisés, ele faz com Josué. Por quê? Para Josué? Não, para o povo. Para o povo saber, como eu estive com Moisés, eu estou com Josué. Então, se eu estou liderando vocês através de Josué, caminhem em obediência, eu estou com vocês.
E o povo, dessa vez, o povo vai. Finalmente, 80 anos depois, o povo vai. E aí, você pensa, vão chegar e vão batalhar, né? Beleza, só que a primeira cidade que eles tinham que batalhar, que é a cidade que fez com que Josué fosse conhecido, a batalha, né, mais famosa, era qual? Jericó. Jericó era completamente murada. A olhos humanos, ela era absolutamente intransponível. E aí Deus fala, não, Jericó é a primeira batalha, vai lá. Aí você pensa, ok, Josué, um guerreiro que Deus levantou como líder, o que Deus vai querer fazer? Deus vai querer usar a batalha, a guerra, as estratégias que ele sabe. Vai querer usar ele como guerreiro. E aí Deus dá a estratégia mais passiva possível para eles lutarem essa primeira batalha. Vocês vão caminhar ao redor da cidade tocando instrumentos. Essa é a sua estratégia de guerra. Gente, eu fico feliz que o povo já tinha aprendido a lição. Porque o povo fala, tá bom, vamos fazer isso. E eles vão lá, 7 dias caminhando ao redor da cidade, só tocando os instrumentos. E aí, no 7º dia, Deus fala, ok, agora vocês vão dar um grito, vocês vão fazer um barulho, e a muralha vai cair com a ordem de Josué. E aí o Josué ordena e fala, é agora. O povo grita, o povo toca, a muralha cai, eles lutam, e eles vencem a batalha. É isso, eles estão na terra prometida. E aí, daqui para frente, a vida de Josué é uma série de batalhas vencidas. A gente tem uma outra história ali que vai ensinar o que acontece quando você faz de acordo com o que Deus manda, o que acontece quando você desobedece. Mas, na prática, o que aconteceu foi conquista, atrás de conquista, atrás de conquista. E Josué foi conhecido por ser um grande conquistador. Tanto que, hoje em dia, quando a gente fala vem com Josué, o que a gente pensa? Lutar em Jericó. Então, assim, essa é a fama de Josué. E aí eu quero te contar uma coisa muito interessante. A fama de Josué é a batalha de Jericó. E a gente está estudando os heróis da fé, né? Vamos lá para o hall da fama dos heróis? Vamos lá, Hebreus, capítulo 11. Aqui tem aí, vamos dizer assim, a listinha de nomes que estamos estudando nessa série. Olha que interessante o que o texto nos mostra sobre todas essas pessoas. Eu não vou ler tudo, eu só vou ir exemplificando e a gente vai pulando os versículos. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí começa. Pela fé entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel. Tananã, tananã, tananã. Próximo. Pela fé, Enoque. Fez isso, isso, isso e aquilo. Próximo. Pela fé, Noé. Fez isso, isso, isso e aquilo. Próximo. Pela fé, Abraão. Fez isso, isso, isso e aquilo. Pela fé, pode seguir. Jacó. Pode seguir. Pela fé, Abraão. Pela fé, Sara. Mais um pouquinho. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Olha a quantidade de gente. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Pela fé, Moisés. Pode seguir. Pode seguir. Moisés fez um monte de coisa, né, gente? Pode seguir. Volta. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Cadê Josué ali? Não tá. Só que isso não seria um problema para Josué, o fato do nome dele não estar ali. Porque Josué significa o quê? Deus é a salvação. Quem venceu a batalha foi Josué? Não. Quem derrubou os muros de Jericó foi Josué? Não. Deus. Deus derrubou os muros de Jericó. Deus é a salvação. Por isso que o nome de Josué não está ali. Deus não faz nada por acaso. A Bíblia não é um acidente. Esse versículo não foi, escapou da mente do autor de Hebreus, que era Josué. Não. Porque Josué sabia quem era a salvação. Quem era a salvação? Deus era a salvação. A última coisa que eu aprendo com Josué é que a glória é sempre de Deus. Deus vai te levantar para fazer coisas grandiosas. Deus quer mudar nações através da sua vida. Deus quer te colocar em lugares estratégicos. Deus quer te dar dinheiro. Deus quer te dar influência. Deus quer que você faça um impacto nessa geração. Mas você precisa entender que não importa o tamanho do feito que Deus vai fazer através da sua vida, a glória é sempre de Deus. E quando você faz isso, as nações da terra são abençoadas. Porque não para em você.
segue, de geração em geração. Mais e mais pessoas vão ser abençoadas. Não porque a Karen veio aqui pregar hoje, mas é porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Não é porque o pastor João está aqui cuidando da igreja, mas é porque Deus colocou ele aqui. Porque quando a gente morrer, o nosso nome, em 2, 3 gerações, ele some. Mas os feitos do Senhor são eternos. E eles é que tem que ficar impregnado na história. É o feito, é o testemunho, é aquilo que o Senhor conquistou. E o nosso coração tem que ser um coração que fala: Senhor, eis-me aqui, eu só quero ser canal para a tua glória. Como foi Josué: apaga o meu nome, Senhor, mas que os seus feitos fiquem estampados. Eu quero contribuir para esses feitos, Senhor. Eu quero ser parte desses feitos. Eu não quero sair dessa vida sem ter contribuído. Senhor, eu estou vendo os meus líderes. Deus, eu vou caminhar com os meus líderes. Deus, eu estou vendo onde está a tua presença. Senhor, eu vou perseguir a tua presença. Deus, eu estou vendo que o Senhor se manifesta no meu secreto. Eu não vou sair da tenda do encontro. Senhor, eu vou te perseguir. Eu quero ansiar pela tua vontade. Eu vou zelar pela tua palavra. Eu quero o Senhor. Eu quero esse fogo dentro de mim, para que eu tenha, quando chegar o momento de agir, a fé que eu preciso. Porque, gente, o desafio de Josué era grande. Não é à toa que a Bíblia fica falando: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas Deus só pôde usá-lo para um desafio tão grande, porque ele tinha um coração firmado na fé. Ele sabia que Deus era a salvação. E ele continua sendo a nossa salvação até hoje. Eu não sei qual é o tamanho da sua Jericó. Ela pode parecer intransponível. E você pode olhar para você, olhar para a força do seu próprio braço e pensar: essa conta não fecha. Eu não consigo vencer. Pelas minhas estratégias, por estratégias humanas, isso aqui é impossível. E aí, às vezes, Deus vai falar o quê? Não faça nada. Às vezes, Deus vai te falar: só confia. Se submeta à minha autoridade, se submeta ao meu poder. Confia que eu, no tempo certo, vou fazer o que precisa ser feito para mudar essa circunstância, para mudar essa estratégia. O poder é meu. Saiba que eu sou a sua salvação. Quando você entender e você conseguir caminhar em submissão, obediência, como Josué caminhou, você vai ver as muralhas começarem a cair. Amém? Amém. Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos. Senhor, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo acesso que nós temos, Deus, para estudar e aprender de ti. Obrigada porque o Senhor deixou todos esses memoriais para que o seu nome fosse conhecido no nosso meio, Deus. Deus, obrigada por essa palavra de encorajamento, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê aos seus filhos força e coragem para caminhar na tua palavra mesmo quando não faz sentido, Deus. Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor comece a encher cada coração com fé e esperança, Deus. Que essa palavra não seja uma palavra que vai sair daqui vazia, mas que eles se vejam como Josué e vejam que eles são capazes de caminhar em intimidade contigo, que o Senhor está disponível para falar com cada um, Deus. Se há alguém aqui que sente que o Senhor está distante, Deus, se revela para ele, Pai. Se há alguém aqui que sente que há algo que o torna impróprio, Deus, algo que o torna indigno, faz com que a convicção do sangue de Jesus sobre ele, tornando-o perfeito diante de ti, venha agora sobre esse coração, Senhor. Deus, não permita, Pai, que nenhum filho teu saia daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para ele, Pai. Senhor, o Senhor nos chamou hoje para confiar em Ti, para nos submetermos a Ti. Deus, traz à mente agora se há alguma área, algum momento, alguma situação que está fazendo com que os Teus filhos não possam se render plenamente a Ti, se submeter plenamente a Ti. E confronta, Senhor. Porque nós queremos ser corrigidos no Teu amor para que a gente possa estar no centro da Tua vontade para fazer o que o Senhor quer fazer através da nossa vida, Deus. Então, Deus, nós sabemos que quando o Senhor nos confronta em amor, então nós estamos disponíveis para ouvir as Suas lições, Deus. Que nesse momento os corações que estão sem esperança, diante das circunstâncias difíceis, diante de Jericó, Deus, lembra eles quem é que derruba as muralhas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, começa a colocar a esperança, Deus, do teu agir. Começa a abrir que eles consigam ver a vitória pelos olhos da fé. Parem de olhar para a realidade, mas comecem a caminhar na verdade, Deus, como o Senhor tem nos ensinado. A tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, cada coração que está triste aqui, Senhor, consiga entender agora, ter a alegria renovada, Deus, por saber que o Senhor é quem luta as batalhas, que o Senhor é o nosso braço forte, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que é no Senhor que a gente deve confiar, que é contigo que a gente deve caminhar.
caminhar, Senhor. Senhor, se há alguém aqui que o Senhor tem chamado, começa a confirmar os chamados, Pai. Começa a revelar os teus propósitos, Senhor. Deus, começa a mostrar para eles os seus dons, os seus talentos. Começa a mostrar para eles, dar visões para o teu povo, Senhor, de como o Senhor os quer usar, Deus. E começa a mostrar como eles podem te servir hoje, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Gente, o Senhor me chamou para muitas coisas, mas a minha mensagem hoje é: fale sobre propósito e chamado onde você estiver. Então eu vou falar. O Senhor quer te usar. Acredita nisso, o Senhor quer te usar. Não importa a sua história, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor quer te usar. Quando o Senhor te fez, Ele te planejou, Ele sonhou com coisas que você poderia alcançar. O Senhor quer te usar. Os seus dons têm um motivo, os anseios do seu coração têm um motivo. Aquilo que te indigna, as injustiças que você vê no mundo têm um motivo. Tem coisas que eu não vejo, mas que você vê. Tem injustiças no mundo que eu não enxergo, mas você enxerga. Deixa Deus te usar. Deus está te confrontando, Deus está te chamando agora. Sai do lugar de comodismo. Saia do lugar de conforto. Esteja disposto a caminhar num caminho talvez desconfortável. Porque o Senhor quer te usar, mas você tem que estar disposto a obedecer. Você tem que estar disposto a viver aquilo que o Senhor está te chamando a viver. Não adianta ter o coração queimando e não fazer nada. Não adianta ter uma mensagem no teu coração e não falar: Senhor, eis-me aqui. E se há algo na tua vida que você sente que está te travando, está te impedindo, o Senhor te supre e o Senhor te capacita a abrir mão do que quer que for, porque é Ele que te sustenta. Não importa o que as circunstâncias estão gritando, o que as pessoas estão dizendo, o Senhor quer te usar. Se você ainda não sabe qual é o teu chamado, ou se você precisava dessa confirmação hoje, venha para o altar. Vem se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui, ó, em fé, Deus, eu quero me colocar diante de Deus, diante dos homens. Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, eu estou disponível para Ti. Deus, eu não sei como o Senhor vai me colocar nesse lugar, eu não sei como o Senhor vai me usar, eu não sei o que o Senhor vai fazer através da minha vida, mas eu tô aqui, Deus. Me usa, Senhor. Me mostra qual é a Tua vontade. Se o teu coração tem queimado por essa revelação, se o teu coração tem queimado por uma confirmação de uma revelação que o Senhor já te deu, vem aqui, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, porque eu sei como o Senhor revelou o meu chamado um dia, Ele pode revelar o seu também, e assim como eu estou hoje aqui caminhando no meu chamado, o Senhor vai te colocar para caminhar no seu chamado também. Me veja como testemunho, porque há 10 anos atrás eu orei para o Senhor e falei: Deus, qual é o meu chamado? E hoje eu estou vendo o cumprimento do meu chamado. Então eu estou aqui para te dizer que talvez demore, existe um processo, mas o Senhor vai confirmar as palavras que Ele já colocou no seu coração. Senhor, eu oro agora por esses que se colocaram diante de Ti com corações dispostos. Deus, eu sei que o Senhor está olhando lá de cima e sorrindo, Deus, com a disposição nos corações. Assim como o Senhor sorriu para Josué, o Senhor está olhando esses pequeninos agora. E eu tenho certeza que o Senhor está olhando e falando: filhos em quem eu me alegro. Senhor, eu sei que o Senhor quer usá-los, Deus. Começa a trazer agora a memória, Pai. Quais são as circunstâncias, Deus, que vão apontar para o Teu propósito? Quais são os chamados que vão apontar para o Teu propósito? Para que eles possam ser usados para vencer batalhas, Deus. Começa a colocar incômodo no coração de situações que eles vão ser usados para transformar. Começa a abrir os olhos deles para os Teus dons e talentos. Começa a dar talentos, Deus, novos. Começa a trazer dons espirituais. Começa a despertar os dons espirituais para que onde eles estejam, eles possam servir ao Teu reino, ao Teu propósito, Senhor. Aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus, que esse dia seja um memorial do dia que eles escolheram estar diante de Ti, e que esse dia nunca saia da memória dos Teus filhos, Deus, como o dia que eles disseram: eis-me aqui, e o Senhor falou: vem. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar com as suas amigas. E para continuar a nossa conversa de hoje, é só me seguir no Instagram. Eu estou sempre abrindo caixinhas de perguntas para a gente conversar e eu estou sempre respondendo as suas dúvidas. Se você quiser mais conteúdos como esse, é só acessar o manualdagarotacristã.com. Lá você vai encontrar devocionais e dicas no blog, links para os meus vídeos no YouTube, vários materiais gratuitos criados para abençoar a sua vida e a minha loja de planners digitais. E você também vai encontrar informações sobre o meu Clube do Livro. Se você gosta de ler e quer ter encontros semanais comigo e outras meninas para falar sobre livros, é só vir para o clube. Por hoje é isso, a gente se fala no próximo episódio do podcast. Até lá!